Olá, esse é o primeiro programa do programa Mickey e a gente tá aqui com o Kyron, que tá rachando o bico, e a pessoa que vos fala, o Hudson. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Blade Runner, o original, não que tá nos cinemas agora. Se você está ouvindo isso em 2017, mais especificamente em outubro. Então, Kyron, fala um pouco da produção desse primeiro filme. Então, produção do Blade Runner original, 1982. Embora ele tenha sido feito e produzido em 81. Certo. Dizem relatos que ele foi pensado desde 1970 já. Ah, é? É. Você não sabia. Sim. Na verdade foi uma atriz, cara, muito famosa que entregou o livro que ele foi baseado, que é o Do Android Dreams with Electric Ships. Desculpa pelo meu inglês péssimo. Certo. Foi dado pro Scorsese. Sério? Foi dado pro Scorsese. Ô, louco, não sabia. É a verdade. Ele olhou, ele se interessou, assim, de primeiro momento pra fazer o filme, só que não rolou. E os anos foram se passando, caiu na mão do Ridley Scott. Ele, no primeiro momento, ele não quis fazer o filme porque ele não queria se envolver com outro projeto de ficção científica, que ele tinha acabado de produzir o Alien, o oitavo passageiro. Certo. Mas o tempo passou também e ele acabou aceitando, feito uma obra-prima que temos até os dias de hoje. Depois de 30 anos, mas ele conseguiu, né? Depois de 30 anos. Porque a produção foi meio complicada, até que o lance da chuva e da fumaça no meio do filme é exatamente para esconder algumas coisas, umas falhas de produção. Isso, e por ele ser feito à noite também. É. Que se fosse de dia também ia dar muito na cara. Contribui pra caramba pra atmosfera, mas ele tem esses motivos por trás. Então a produção toda foi complicada, mas na sala de edição que ficou complicado mesmo, né? Sim. Porque daí chegaram a demitir o Ridley Scott, o diretor lá. E acho que o roteirista também acho que foi demitido. Sério? É. Ah. E não só pra esconder os erros também, mas também contribuir com a atmosfera do filme, né? Que no livro o ambiente é completamente caótico. Tem poeira de partícula de radiação, porque no livro eles falam que eles passaram por uma guerra nuclear e por isso que o mundo estava daquele jeito. Uhum. Então a atmosfera do livro é muito mais caótica do que o filme. Por isso que eles usaram esse artifício aí da chuva, da fumaça, neblina na cidade, e sempre tá de noite também, para dar esse ambiente mais caótico. Daí teve o lance que teve várias versões, né? A última que foi feita, acho que é de 2007, que é o Final Cut, mas até lá eles mutilaram o filme antes de lançarem. Palavras do Ridley Scott. É. Mutilaram o meu filme. Teve um final totalmente distorcido do que ele tinha pensado, mas enfim, a gente tem a versão final agora, que é o que a gente vai comentar. Sim. O que você consegue falar do filme sem dar muito spoiler? Ele é um filme filosófico. Não vai esperando que você vai ver um monte de explosão, aventura, gente sorrindo. Gente sorrindo? Tem gente sorrindo, mas não por motivos tão felizes assim. Certo. Não espere isso como eu esperei quando eu fui ver o filme. Você esperava isso? Eu esperava isso. E Nossa, desculpe, nação, mas eu esperava isso. Eu esperava ver algum filme assim, tipo, eu nunca tinha ouvido falar de Blade Runner, eu sabia que ia sair o filme novo, mas eu fiquei com essa esperança aí. Quando cheguei, eu dei de cara com um filme completamente diferente do que eu tava imaginando, tanto que eu tive que prestar atenção quando começou a rolar o filme. Eu vi que, isso aqui é exigia atenção, né? Exigia atenção. Tem filme que é assim, você olha, você vê, cara, tem alguma coisa aí, então eu vou mudar a minha perspectiva. Pra mim foi meio diferente porque eu já sabia que era um clássicozão. Eu já tava mais acostumado com filmes mais lentos assim, mas de primeira eu não curti muito não o ritmo meio lento. Como todo noir, assim, eu tenho meio dificuldade. Ele começa com um ritmo muito lento, depois ele vai ficando interessante, assim. E Blade Runner, esse corte final é a mesma coisa. E nos outros eles tentaram colocar A narração, você a fala? narração, o voice-over. É porque o que aconteceu? Saiu o filme, eu acho que na edição de teste, o pessoal viu o filme e falou, cara, não entendi nada, velho.
Não entendi nada. O pessoal da Warner ficou desesperado e assim, por motivo de contrato, eles obrigaram o pessoal a fazer essa narração. Tipo, que foi totalmente contra gosto do Harrison Ford também. Que fez com maior má vontade. Ele odiou fazer o negócio. Na voz dele, você sente o pesar dele. Tanto que na cena final tem a narração também. Que eu não vi, mas eu imagino que deve estragar pra caramba. Porque provavelmente. O silêncio daquele momento, ele fala muito mais do que se tivesse colocado a narração. Né? Você chegou a ver a cena com as imagens do Iluminado? Eu vi. Ridículo, eu vi, é muito feio, é muito feio. A gente vai totalmente falar depois, coerente, mas né? não. Cara, o filme todo. Porque o filme é caótico, a Terra tá destruída, mas você sai, tá aqui árvores, montanhas, Do nada. aquela vastidão de beleza, e você fala, cara, de onde vem isso aí, velho? Você tava com uma expectativa diferente, daí quando você chegou no filme, o que você achou? Eu não sabia o que achar do filme, assim, pela primeira vez. Eu fui me interessando mais pelo filme quando eu entendi tudo que ele representava e de tudo que foi feito pro filme ficar daquele jeito. Porque eu fiquei sabendo que na pré-produção já o Ridley Scott, ele queria cuidar dos mínimos detalhes do visual, dos sets, do design, A ambientação dele é perfeita. Eu acho que o ponto mais forte do filme é isso, a ambientação. Sim, tem atuação boa, tem um texto bom, mas a ambientação é o que fala mais forte. Sim, com certeza. É atmosférico o filme. É. E, por exemplo, os monitores de tudo que tem no filme, sei lá, na televisão, nos carros, eles são todos azuis, a grande maioria deles. E ele fez isso aí pro filme não ficar datado. Pra você não ver o filme e falar, pô, era da época onde os monitores ainda eram daquela tela verde classicona. E não é assim. A maioria das telas são azuis. Tanto que uma das primeiras cenas do filme que passa a cara dos replicantes, ela é azul. Pode crer, é verdade. No final também. Tem muito azul, né? Tem muito. Azul pra caramba. Bastante neon. E contribui então também pra... É um filme muito melancólico também, ele é pesado. Ele já começa, nessa versão final, ele começa com um letreiro, o fundo preto e as letras brancas e algumas palavras em vermelho e aquele ruído pesado. Então ele tem um clima pesado desde o começo. O próprio take o primeiro take que tem aquelas explosões assim nos prédios, você já vê que é um ambiente hostil. Sim. É Nova York? É Los Angeles. É Los Angeles, Los Angeles, é verdade. Mas o filme todo é muito carregado emotivamente, assim. Todo mundo é meio sofrido, os androides tentando sobreviver, o Deckard tentando juntar a merda dele, porque tá tudo meio ferrado, assim. É um ambiente meio ferrado, assim, e o visual passa isso também, né? Não só esse caos econômico, mas emocional também, né? Uhum. Que é o grande ponto do filme, assim. Ele questiona muito a existência. Sim. E o mais legal disso, cara, que em nenhum momento os seres humanos, embora que o grande ser humano, questionável também, né, que tem no filme, que é o Deckard, né, a gente vai falar disso aí mais pra frente, ele não questiona ele mesmo, a existência até dele. Encontrar com os replicantes. Sim. Quem questiona a vida é os replicantes. O pessoal da cidade é de boa com a vida lá deles, aquela vida caótica deles. Quem questiona realmente a vida são os replicantes. Que não são humanos, né? Que não são humanos. Mas ao mesmo tempo que ele levanta muita questão, eu não vejo que ele é um filme que quer solucionar nada. Ele não tem uma moralzinha no final da história. Ele levanta um monte de questões e fica. Ele é mais questionador do que, tipo, a mensagem é essa, tipo, vamos ser amiguinhos e dar as mãos, assim. Não, tipo, ele lança as perguntas, tipo, beleza, a gente tá com essa sociedade consumista e tal, a gente tá indo pra essa direção. Ele questiona o que é ser humano, mas ele não responde o que é ser humano também. É verdade. Tem mais algum comentário sem spoiler? A atuação do pessoal. Sim, verdade. Maravilhosa. Principalmente o vilão, quer dizer, entre aspas, o vilão, entre aspas, o Roy. O Roy ele tá incrível, cara. Dizem que é a melhor atuação do ator, que eu infelizmente esqueci o nome dele. Enfim, é o Roy. É o Roy, cara, é o Roy. É o cara que fala Tears in the Rain no final, pronto. Nossa, é maravilhoso, a gente vai falar disso aí também. Mas eu acho que não só isso, assim, eu acho que ele é um dos melhores vilões, assim, do cinema no geral. Uhum. De novo, é questionável se ele é o vilão da história ou não.
Sim. Mas é muito... Tudo é muito marcante, assim, tem isso do... Porque passa o filme todo, ele acaba sendo o personagem mais... que você mais se identifica, more likeable, né? Não é verdade. É o cara que você mais gosta do filme todo. É verdade. Tanto que quando o Deckard ele começa a caçar os androides, eu senti muito mais empatia pelos androides do que por ele. Porque, cara, eles não estavam fazendo nada de errado, assim. E pelo menos eu não acho. Eles estão tentando viver, ele cara. tava matando uns caras, assim. Eles estavam... tava tocando terrorzinho, mas eles, acabaram de nascer, estão querendo morrer, estão quase morrendo, pô. Mas mais algum comentário? Não, cara, acho que é isso só. Vamos entrar. Então, se alguém não assistiu o filme e não queira ter contato com spoiler, sai agora. Bora assistir, vale muito a pena, vai mudar sua vida. Isso aí. Então, do começo, a gente já falou um pouco do começo, que tem os letreiros, e tem aquela cena inicial, né? Das explosões, um plano por cima da cidade, e tem aquele olho, né? Sim. Daí fica a primeira pergunta, de quem que é o olho? Cara, eu não me perguntei sobre isso. Nossa, é verdade. Fica a pergunta. De quem é o olho? Eu acho que as duas... Eu ouvi várias coisas, assim, desde que é a visão de Deus, assim, porque é um filme que fala muito sobre livre-arbítrio também, que se o ser humano é manipulável, então talvez do mesmo jeito que os androides são manipuláveis, talvez o ser humano também seja, entendeu? E talvez tenha uma ordem e tenha uma soberania meio determinista, assim, de que a gente não consegue escolher as coisas por a gente mesmo, do mesmo jeito que os replicantes não conseguem, eles têm uma limitação. Mas, tipo, daí esse olho seria meio que a visão de Deus, mas eu acho que é interessante, mas é meio viajado. Eu acho que Pode ser do Roy também. Eu acho que é o mais provável a visão do Roy e tem tudo a ver com o que ele fala no final. Cara, parando pra pensar, acho que realmente pode ser do Roy. Tanto que tem outras cenas, tipo, da mão dele fechando, atrofiando, que também é a mão dele. E aquela cena final também, quando ele diz que você não imagina que meus olhos já viram. Tem tudo a ver. Pode ser isso aí. Mas também ele pode ser, esse olho do começo, pode ser o olho do espectador também, tá ligado? É uma brincadeira meio metalinguística. Sim, pode ser. E o plano todo é bem bonito, né? E já te faz entrar naquele universo, né? Bem imersivo lá, já logo de cara. Ele vai aproximando pra aquela pirâmide central que fica... Sim. Em Los Angeles, né? De 2019. Olha, cara, outra coisa, o filme se passa em 2019. Os caras imaginavam que aquilo ia acontecer agora. Tipo, agora, a gente tá em 2017. Pro futuro, né? Que tem o... É de 2015, não é? Acho que é 2015. Mas enfim, é um negócio que já passou e não tem nada, né? Nossa, é muito bizarro. Mas então, daí tem esse plano inicial, tem aquele interrogatório com o primeiro replicante. Sim, o Leon. Que a primeira vez que eu achei esquisito pra caramba. Sim, eu achei muito estranho. Ele é esquisito, né? Ele é esquisito, ele tá meio inquieto. Aí começa a fazer aquele interrogatório que não faz o menor sentido. Ele tem um beiço meio esquisito, assim. O filme todo ele fica com o beiço meio pra baixo, assim. Parece que tá pra babar, assim. Ele é meio estranho mesmo. Cara de bobão. Mas de personagem, assim, o que você achou? Cara, ele é o que menos eu... Assim... Tenho muito pra falar dele, eu acho. A não ser que ele faz aniversário em 10 de abril. Que? Tem isso? Ele faz aniversário em 10 de abril. Ele fala, verdade. Quando ele tá... Ele encontra o Deckard, ele fala: eu fui criado 10 de abril de 2017. Quanto tempo de vida eu ainda tenho? Ele pergunta pra ele. Nossa, tem isso? Tem. Então ele fez aniversário esse tempo atrás. Esses tempos aí, cara. Parabéns pra ele, então. Então, mas nesse começo a gente já vê o... Mas eu acho que faz parte da estrutura noir, né? Que é os filmes... Pra quem não sabe, filme noir é aquele filme de detetive geralmente em preto e branco,
que é aquele detetive particular que anda pelas ruas de Nova York com sobretudo, e geralmente tem a Femme Fatale, que é uma mulher que primeiro parece inocente, mas depois mostra ser perigosa. Enfim, tem vários tropes assim do filme noir, né? Que e Blade Runner é considerado um neo-noir também. E uma das características do filme noir é começar com um crime. Então o Blade Runner já começa com um crime também, logo de cara. E depois a gente já conhece o Deckard também. É verdade. E ele tem o mesmo estereótipo do detetive particular também. Sim. A única diferença é que ele é um policial, né? Depois a gente tem a cena do Deckard na cidade. Que é a primeira vez que encontram ele. E por isso que eu falei esse lance do livre-arbítrio. E tem toda a teoria do Deckard ser um replicante também, né? Quando os caras chamam ele lá pra sala, quando ele tá pra sair, né? Tipo, ofereceram ele meio que um trabalho dele, ele fica meio cabreiro, sai da sala, e quando ele tá pra sair, o cara fala, você não tem escolha. Tipo, você não pode sair da sala. E ele volta. É meio esquisito essa relação, assim, de que ele podia muito bem sair, mas ele acaba não saindo. Ele fala no choice, né? No choice, né? Tem uma história entre eles ali que você não entende muito bem. Não sei se é de algum passado entre os dois personagens. Destaque aí também pra cena da cidade, cara. O pessoal aí você tem o primeiro contato com a vestimenta. Sim. Um negócio que eu achei muito da hora. Um monte de influência asiática, né? Sim, muito bastante. Europeu e asiático, parece que tá no mesmo grupo ali. Você vê o pessoal com guarda-chuva, o guarda-chuva tem um neon, parece um sabre de luz com... Um sabre de luz com um guarda-chuva. Com guarda-chuva é bem engraçado, mas é bonito, cara, de ver. Sim. E chuva pra caramba. Muita chuva e aquele Zeppelin, como chama aquele Zeppelin? É dirigível. Com uma geisha que fica o tempo inteiro... falando... Tem o lance também... Parece ser uma crítica econômica, assim, né? O lance de... A galera que a ralé fica embaixo, ali onde tem um monte de chuva e tem toda aquela fumaça. E a galera que fica em cima, desde da Tyrell Corporation até esse dirigível, a classe econômica fica em cima, né? E os prédios então tem essa distinção, assim, econômica. A ralé fica embaixo e a galera rica fica em cima. Sim, os prédios são enormes, cara. Se você parar pra pensar, são muito grandes, assim. O pessoal em termos de escopo, né? Fica realmente embaixo mesmo. E eu acho que é uma visão do consumismo mesmo naquela geisha, porque tem horas não sei se é tipo um comercial, ela tá fumando um cigarro, outras vezes ela tá tomando uma pílula, assim, você não entende muito qual que é a dela. E ao mesmo tempo, é muito mais até no dirigível, ele passa e tem os anúncios das colônias fora do planeta. Porque o pessoal que tá lá embaixo são, tipo, ralé realmente quem não teve dinheiro pra ir pra essas colônias. Porque o mundo realmente, a raça humana realmente, ela vive fora do planeta. Quem vive na Terra são realmente quem não tem dinheiro. Sim, daí tem os replicantes, não sei se a gente falou muito dos replicantes, que são androides que foram criados para trabalhar para os humanos. Mas como eles são muito superiores aos humanos em termos de eficiência, eles foram colocados data de validade, que são 4 anos. E daí o trabalho que o Deckard é chamado para fazer é eliminar alguns replicantes que vieram de Marte. E eles estavam voltando para a Terra e ninguém sabe por quê. E depois você descobre que eles estavam querendo estender a data de validade deles, né? E tem tudo a ver com esse lance filosófico que a gente falou no começo, né? E é muito humano também, né? Tanto que é um pouco mais pra frente isso, mas falam que o encontro do Tyrell com o replicante lá, o Roy. Com o Roy é meio que uma metáfora também do homem encontrando Deus, assim, né? Sim, também ele a gente vai falar depois mais pra frente, mas também ele fala do filho pródigo também. Verdade, ele citou a passagem do filho pródigo. Dos replicantes, qual que te chamou mais a atenção? Cara, eu gosto muito da Pris. Qual que é a Pris? A Pris é a namoradinha do Roy. Ah, sim. Cara, ela eu não curto muito. Eu acho meio, tipo, se tirasse ela do filme não ia fazer diferença nenhuma. Não, cara, eu acho que se tirar o Leon, eu acho que não ia fazer tanta diferença. Mas agora ela... Eu não sei, porque ela
Ela lembra muito uma boneca realmente, assim, sabe? Pode crer. Ela é muito uma boneca, ela se veste de uma maneira diferente, o jeito que ela se movimenta é muito interessante. Eu acho que é uma das que eu mais gosto, cara, mas o Roy, assim, acho que... Mas por que você curte ela, assim, tipo... Porque ela dá pirueta, cara. Pô, velho, ela dá cambalhota, mano. Cara, eu fiquei... Ela é única. Depois eu falo, mas eu fiquei meio frustrado do jeito que ela morreu. Mas uma replicante que eu acho dá uma profundidade legal, assim, é a Rachel, né? Que sim, ela sim. É a única, pelo menos, é a primeira que a gente vê que é o replicante que não sabe que é replicante. Depois que o policial, o Bryant, eu acho que é o nome dele, ele dá serviço pro Deckard, ele mostra, né, o vídeo do Leon lá no interrogatório, e esse Bryant, ele manda ele ir lá na Tyrell, porque tem um replicante lá, e ele queria que ele usasse o teste nessa replicante. Uhum. Então ele não sabia quem que era, né? Aí você conhece a Rachel. Aí você conhece a Rachel. Que, cara, essa também é uma cena muito legal. Do interrogatório? Do interrogatório dela também, mas da sala, assim, falando do design, sabe? Sim, e de novo tem esse lance de como é diferente a galera lá embaixo e a galera lá em cima, né? Como muda, o contraste é muito grande. É tudo revestido em ouro, quase. Você percebe os detalhes também, tipo, arquitetura, arte, tipo, do mundo antigo, sabe? Sim. Você vê os né? vasos, assim, é bem interessante de ver. Aquela cortina que desce pra tapar o sol. Sim. Quer dizer, a luz, assim, que vem da cidade, né? Porque o sol nem aparece no filme. Tá tudo da noite. Vai, continua. Não, mas tem um sol. É um sol aquele raio que aparece, não é? Não, ele acho que é, sei lá, explosão da cidade, não sei da onde que vem a luz de lá. É Deus. Enfim, continua. Então aí desce e tal. Cara, aquilo você não vê todo dia, sabe? É um negócio muito único. E tem o lance da coruja também. Sim, que mais pra frente tem sentido também, né? Sim, o Deckard ele fica olhando pra coruja, porque lá, assim, os animais, por causa dessa guerra nuclear aí também, foram praticamente extintos. Então os únicos animais que você vê no filme, acho que, sei lá, 99% dos animais são todos... Tem um lance também... androides. Tem um lance também que uma das coisas que mostra como o contato com esses replicantes começa a mudar a cabeça do Deckard, é que quando ele encontra um animal, ele sempre pergunta se é de verdade ou não. Tipo, ele vê o animal e pergunta, é de verdade? Depois pra cobra a mesma coisa, é de verdade? Então você já vê que ele começa a ficar meio questionativo, né? É verdade. Não, Questionador. Questionativo. E todo mundo fala, né? Claro que não. Claro que não, né? Tipo, é óbvio que não. Óbvio que não. Mas então, sobre o interrogatório da Rachel, de novo, a gente não comentou, mas o olho é um símbolo muito forte também, né? Em Blade Runner. Os replicantes, até os próprios animais, a íris deles refletem uma cor meio avermelhada, como se você tirasse aquelas fotos antigas. Aquelas fotos antigas, né? Que a gente fica com o olho. E cara, esse lance do olho, foto antiga, esse vermelhinho, será que ele tem alguma ligação? Porque os replicantes, eles têm uma fissura por foto. Sim, vamos terminar só o lance da Rachel, né? Eles fazem esse interrogatório, geralmente demora de 30 a 40 perguntas, né? Sim, pra você pegar que o cara é replicante. Mas o Deckard demorou teve que fazer mais de 100 perguntas pra descobrir que a Rachel é uma replicante de verdade. E depois que eles fazem esse teste, a Rachel volta no apartamento dele meio que pra questionar ele, assim, falar, olha, eu não sou replicante, eu tenho essa foto aqui. Que prova do passado. Cara, essa é uma das minhas cenas favoritas do filme. Essa e o assassinato daquela replicante. Da Zora. Cara, como o Deckard, primeiro, ele fica... quando ele descobre que ela é uma replicante e ela aparece no apartamento dele, você vê que ele não consegue nem olhar pra ela, cara. Não sei se é desprezo, não sei se é tipo dó, mas ele não consegue nem olhar pra ela quando eles chegam no apartamento. Daí ele até ameaça não deixar ela entrar, mas depois ele abre a porta, eles entram lá no apartamento dela e falam, olha, eu tenho essa foto aqui, eu não sou replicante. Daí ele começa a falar das memórias dela, que são implantadas. Da sobrinha, acho que do Tyrell, né?
E é umas memórias maior. Tipo, é bonita, cara, ele descrevendo, mas a reação dela e a reação dele enquanto ele vai falando é curioso, porque ele se sente mal de ter falado aquilo. Não, é tudo brincadeira. Tipo, meio irônico, assim. Ele desmente. E são memórias que só ela sabia, ela não tinha contado pra ninguém. E aí, tipo, 100% que são memórias implantadas, né? Porque ela leva a foto dela com a mãe dela. Sim. A cena toda é bem construída, assim. A música naquela cena é bem bonita. A trilha toda é bonita demais. A trilha desse filme é maravilhosa. Mas o jeito que é construído é bem legal a cena. E depois ele fala todas essas memórias na cara dela, ela começa a chorar e ele fala isso, né? Ah, não, é tudo brincadeira. Você não sabe se ele tá sendo irônico ou se ele quer falar aquilo mesmo. Ele vai pegar algum drink e ela vai embora e deixa a fotografia, né? É igual criança, cara. Você fala, não, é tudo brincadeira, não precisa chorar não, sabe? Mas cara, é muito bonito. E o silêncio dela fala mais que tudo, né? Ela não fala nada. Sim. Tipo, a tristeza dela entender assim, caramba, eu sou um replicante. Mais pra frente, quando ela se encontra com ele de novo, ela fala, eu não estou nos negócios, né? Eu sou um negócio. Eu sou um negócio. E de novo entra o lance de consumismo e tal. E daí tem esse lance da fotografia, porque ele começa e depois ele vai no apartamento do Leon. Isso. E ele começa a colecionar as fotografias pra ele. Isso é muito. Ele começa a fazer as memórias dos androides dele também. É verdade, ele pega as fotos dele, eles vão lá no apartamento junto com um outro policial, o japonês, eu não lembro do nome. Outra coisa que a gente não falou, né? Que é o lance dos origamis. Sim, é verdade. Que é importante também, que tem 3 origamis. O que você acha que são os origamis? Tipo, o primeiro é o da galinha, o primeiro é o do cara estado ali. Se a gente trabalhar com a ideia de que o Deckard é um replicante, eu acho que aquele japonês, aquele policial japonês que sempre tá com ele. Sim, asiático, né? Aquele asiático. Eu acho que de olho azul, né? Tipo... Então, mas eu acho que ele é japonês, cara, porque, enfim, o jeito que ele fala, acho que é japonês. Deve ser. Ele expressa o que o Deckard tá sentindo pelos origamis, eu acho. Sim, eu Tanto acho que é isso, o primeiro deles é uma galinha, né? Que é quando ele tá tentando fugir. Estão oferecendo o trabalho pra ele começa a dar pra trás, daí o cara faz a galinha. Sim. E o segundo ele faz já no apartamento do Leon, depois que ele se encontrou com a Rachel. Sim, logo depois que ele se encontrou com a Rachel, ele faz o bonequinho excitado, tipo... Rapaz ereto. Parece um palito de fósforo. Depois a gente fala então do unicórnio, mas eu acho que é isso também. Eu acho que o lance dos origamis é mostrar que o policial, ele sabe o que o Deckard está pensando. Isso. E do mesmo jeito... E esse que é o esquisito também, porque de primeira, por mais que o Deckard pudesse ser um policial que tivesse dado problema antes, é muito esquisito ter um policial sempre seguindo ele. É verdade. Que a gente parou, que eles foram no apartamento, daí eles acharam a foto e acharam também a escama. Uma escama que o Deckard pega, coloca no saquinho pra analisar, ver do que é. Daí tem a cena toda dele indo atrás, né, dessa, tipo, vendo as pistas até chegar nessa replicante. É a Zora. Daí... Antes ele vai no mercado. Ele vai no mercado. Tem todo o processo, né? Tipo, clássico de filme noir também. Tipo, tá fazendo a investigação dele. Ele primeiro acha que é escama de peixe, depois ele vê que é de uma serpente. Aí ele vai num... Tipo, uma boate, né? Uma boate, Um strip, uma boate de strip. E de novo, o lance do consumismo. Assim, parece que... E o lance dos manequins também, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Porque daí ele encontra, meio que sem querer, ele encontra essa replicante. Ele tenta falar com ela disfarçado de ele faz um disfarce de repórter, né? Que é engraçado. Faz uma vozinha estranha. É a atuação boa dele até, quando ele consegue disfarçar. E até mesmo o jeito que, tipo, tem algumas cenas que ela aparece nua, né? Mas como tipo, é meio objetificado, assim. Eu acho que é meio de propósito mesmo, pra mostrar como aquela sociedade é bem materialista também. Sim, não muito diferente da nossa. Sim, de fato.
Então, mas essa replicante percebe que a intenção dele, assim, ela acaba fugindo, ela vaza. E daí eles têm aquela perseguição em Los Angeles, que é bem filmado também, né? Sim, é bem filmado. E pra mim, essa cena da perseguição e da morte dela, quando o Deckard mata, pra mim é a melhor cena. Eu também acho. Pra mim é uma das melhores cenas, cara. Porque daí tem aquela cena que ela tá correndo pelas vidraças, né? E tem daí que eu falei, os manequins, né? Eu acho que tem esse lance de objetificação desde que ele entra na boate, assim, porque quando ele tá buscando informação com um cara, a câmera tem uma montagem, assim, dele mostrando algumas mulheres, assim, e elas conversando com os caras. E você entende o ambiente e você entende também que é um ambiente de objetificação total. É muito simbólico ela morrer, é muito bonita aquela cena das vidraças quebrando, mas do lado tem um monte de manequim. Por isso que eu falo que o Blade Runner não necessariamente é um filme que dá muitas respostas, assim. Ele só joga, Não precisa de resposta. Não precisa de resposta também. Mas ele traça esse lance dos replicantes com a objetificação. Do manequim ser um recifraco vazio, né? É uma casca só. Não tem nada dentro. E como a gente às vezes trata o ser humano assim, ou até, no caso, estão tratando os androides daquele jeito, mas você percebe, é a primeira vez que o Deckard vê que tem alguma coisa errada ali, né? Tipo, ele mata ela e ele Mas ele se sente mal. Ele se sente muito mal. Será que ele se sentia assim quando ele matava eles antes? Então, ele matava eles antes? Exatamente. Entendeu? Tipo, é outra pergunta. Essa é a pergunta, cara. Outra pergunta. Mas então, eu acho que essa cena é bem simbólica por causa disso, assim, ele levanta esse questionamento. E os replicantes são esses recipientes vazios também, que nem a sociedade trata eles assim, e do mesmo jeito que a gente trata as pessoas assim, mas daí ele tem esse questionamento, assim, ele se sente mal, e tem uma cena muito rápida, assim, que é ele pedindo uma bebida, assim, antes do outro policial vir falar com ele. E você vê que ele tá mal, tipo, é uma cena muito pequena, mas fala muito dele, tá ligado? Que ele tá tentando extravasar essa tristeza como? Consumindo. Engraçado é que essa cena aí, ela foi montada, na verdade, ela não fazia parte dessa cena imediata quando ela mata a Zora. Ela veio depois da cena do Leon. Sim. É que o Leon ele bate nele e tanto que nessa cena ele tá com o nariz manchado de sangue. Só que tipo, ninguém tinha batido nele. A Zora tinha batido, acho que na garganta dele, mas não tinha, assim, enfim, machucado ele. Aí isso aí foi no corte do diretor, ele decidiu colocar essa cena depois. No corte do diretor que foi de diretor, de verdade. No corte do diretor que foi diretor. Esqueceu de falar da cena do Roy e do Leon. A cena é do Roy e do Leon. Acho que eles estão de frente com o apartamento do Leon quando o Deckard tá lá dentro. Aí o Roy pergunta pra ele se ele pegou as fotografias. Pegou as fotografias, ele falou que não. Ele fica preocupado, né? Tipo, não. Porque você vê que ele tem afeto pelas... Sim, todos eles têm. E em seguida eles vão, assim, pra um beco. Não sei como que eles sabem, na verdade, que o cara que constrói os olhos deles... De novo, o lance dos olhos. Sim. Né? Que constrói os olhos deles. Tem uma lojinha lá no beco. Porque eles vão fazer algumas perguntas e, tipo, a gente quer aumentar o nosso tempo de vida. É verdade, eles acham que ele é um designer de olhos, assim, e vai ajudar eles nessa parte de aumentar a longevidade deles. Mas ele acaba dando o nome do Tyrell, que é o cara que fez o design do cérebro e deles, e do J.F. Sebastian, que é o cara que a menina vai atrás, né? Isso, que é a outra replicante. Que a gente não explicou, né? Que são 6. Eram 6 replicantes. 2 morreram. Aí ficaram 2 mulheres e 2 homens. Sim. Os 2 homens é o Roy e o Leon. E as 2 mulheres são a Pris e a Zora. Que o
o Que o Deckard Deckard matou. mata ali com os manequins, tá? Isso. A Pris tem uma cena dela que ela tá se escondendo também num beco. Eles estão separados. Eles eram amigos, mas eles se separaram. E ela tá vivendo lá num beco e ela encontra Ela por foi aqui. atrás do Sebastian. O Sebastian, que é esse cara que provavelmente tem o contato pra ir Pro Tyrell. É. E eu acho engraçado essa cena porque. Deus tá sendo muito inocente. Mas eu acho que o Leon, o Roy e ela já estavam juntos. Então o Roy e o Leon falam pra ela desse Sebastian e eu acho que ela tenta encontrar ele. Deve ser. Daí tem essa cena com o Sebastian, que ela meio que Sim, seduz ele. Meio que seduz pra ir E na cara, casa dele. eu acho que é interessante falar do Sebastian, porque tem tipo, eu tenho os meus amigos, eu criei ele, e tem aqueles anões que são bizarríssimos, Cara, é aquela cena dá medo. E de novo tem Aquele os lugar bonecos, medonho. né? Tipo, os manequins, um monte de manequim. E tem esse lance da objetificação também. Sim, ele não tem ninguém, ele mora num prédio sozinho, né? Na verdade, vários prédios da cidade, tipo, não tem ninguém habitando. E é bizarro ele falar que ele mora sozinho, né? Sendo que ele tem meio que a criação deles ali. Sim. Eu acho que ele prefere. Eu acho que é uma preferência dele mesmo. Porque ele fala que ele tem uma doença degenerativa. É verdade. Porque ele tem 25 anos, mas ele tem a aparência de um cara de 40, 50 mais ou menos. Ele tem várias rugas até no rosto. Aí a Pris também fala, né? Que a gente sofre do mesmo problema. E- Eles, né? Eles, os replicantes. Daí tem a morte do Leon, né? Na verdade, ele vai beber. É, sim, O ele vai Deckard vai beber e ele liga pra Rachel. Sim, verdade. Ele liga pra Rachel falando que ele tá num bar no Distrito 7, alguma coisa assim. E que ele queria trocar uma ideia com ela, né? Ela fala que não, que aquele lugar não era pra ela. E desliga na cara dele. Aí ele toma lá, enche a cara. E acho que depois disso ele encontra o Leon. É. Assim, por acaso. Daí tem o Leon, eles lutam lá. Ele faz Ele aquela fala a pergunta. data de aniversário dele e tal. Quantos anos ele tem? Ele fala que ele foi feito pra durar 4 anos. Aí o Leo fala uma frase da hora, cara. Ele fala, mais do que você. Vou viver mais do que você, vou né? Que viver ele vai mais do matar que ele você. agora. Pausa porque eles são muito fortes, cara. Os replicantes eles têm uma força sobre-humana. Ele dá um soco acho que num tanque, estoura o tanque, cara. Então, mas Cara, são fortes pra caramba. voltando sobre a teoria do Deckard ser um replicante ou não, o Deckard não parece ter essas qualidades que os replicantes têm, sabe? Será que ele não é um Nexus 6? É verdade, talvez. Ele pode ser uma versão anterior, ou sei lá, uma fase de teste. Mas então era pra ele ter morrido antes, né? Do que o Roy. E se ele não for feito com uma data de longevidade? Então, a gente vai ter. Uma data de longevidade é fogo, uma data de, De validade. Data de Uma data de longevidade. Mas daí a Rachel salva o Deckard. Sim, ela pega a armadilha e dá um belo de um tiro na cabeça dele, arranca um tampo. Cara, é muito É feio. muito feio, É é muito feio, feio cara, aquele buraco. Puf! Parece que é um buraco de ar, assim. É bizarro. Daí o Deckard leva ela pro apartamento deles lá. Tem aquela fala que ela diz assim, né? Eu não tô nos negócios, eu sou um negócio. Sim. Então aí você já percebe que ela aceitou, que ela é um replicante. Daí tem o lance do romancezinho deles, né? O que você acha disso? Você acha que acrescenta pra história? Eu vi gente falando que é meio forçado. A primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho. Muito estranho mesmo. Ela sendo um beijo esquisitíssimo. Cara, né? esquisitíssima, mas depois, na última vez que eu vi o filme, eu passei a entender ela. Como você entendeu ela? É assim, ela chega na casa dele, né? O Deckard tá lá se lavando, né? Depois da luta com o Leon. E ele vai deitar. E é engraçado que ela pergunta pra ele, você já fez o teste Em você em mesmo. você né? mesmo? E ele não responde. Mas tipo, ele não tava dormindo, ele tava meio que fingindo que tava dormindo. Ele tava cansado, ele tava esgotado. Aí ela vai pro piano dele, do Deckard, tem lá no apartamento dele. Engraçado que, cara, é lotado de foto lá. Mas Lotado. daí esse que é o interessante, não são só as fotos dele, é as fotos que ele começou a colecionar. Porque tem fotos de outras pessoas, assim, é um pouco estranho. Mas tipo, uma- dos replicantes que ele mesmo tava caçando, sabe? Ah, verdade. Então sentido. vira um lance de subconsciente coletivo, assim. É muito curioso como ele começa a pegar qualquer memória só pelo fato de ter. Aí ela tá tocando, aí ele chega do lado dela, né? E ela tá tocando o piano e ela fala, eu não sabia que eu sabia tocar, eu só lembro de ter algumas aulas e tal. Aí o Deckard fala pra ela, você toca assim maravilhosamente. Não importa se elas foram implantadas em você, essas memórias,
ou enfim, é você mesma. Você tá tocando lindamente. Nossa, é bonito, né? Tipo, não importa o que é. Aí ele vai lá, tenta dar um beijo nela e ela vaza. Aí essa cena que quando eu vi pela primeira vez eu achei estranha pra caramba. Eu ainda acho errado, assim, tipo, eu não gosto. Mas eu sei que fala um pouco de quem é o Deckard também. Cara, eu acho assim. Quando ela tenta sair, ela meio que tá. Ainda ela tá negando, relutando com essa ideia de ser um replicante, sabe? E pô, se eu tenho essas imagens implantadas aqui, eu não sou uma pessoa real. Eu sou uma mentira. E o Deckard, ele fecha a porta e a hora que ele encosta ela na parede fala. E ele beija ela e fala. Me beije, né? Pra Rachel falar isso pra ele. Tipo assim, a partir de agora, fala o que você tá sentindo, sabe? Não o que implantaram em você. Fala, me beije, fala, eu te quero, sabe? Como se fosse algo que ela tivesse sentido. Nossa, realmente. velho, eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, cara. Eu nunca nem tinha ouvido ninguém falar isso. E quando eu percebi, porque, tipo, eu acho que era uma luta do próprio Deckard também. De ele ser um replicante ou não, enfim. Cara, será que isso aqui que tá dentro de mim sou eu mesmo? E meio que ele tava tentando ajudar ela a se aceitar. Por isso que ele fala, me beija, eu te desejo, eu te quero. Aí eles se beijam, enfim. Eu acho que ele tava falando assim, embora seja pela força, né? Você é isso aqui, entendeu? Eu achei muito legal isso aí. Mano, mas esse lance do beijo forçado, eu acho que é um lance do Deckard tentar ter controle sobre alguma coisa. Porque ele é manipulado o filme todo, assim. Eu acho que pelo menos em algum momento ele tava querendo tomar controle de alguma coisa. Eu vi assim a primeira vez, mas agora que você falou isso, faz sentido também. Mas eu ainda acho esquisita a cena, mas faz Sim, sentido. ela é esquisita, mas quando eu vi por essa perspectiva, eu comecei a entender ela. E pra mim ela se tornou bonita até, embora seja um pouco forçada. Esquisita. Pra maioria das pessoas que vê aquilo, ela fala, pô, o cara tá forçando a menina a beijar ele, entendeu? Mas É o que acontece em partes, tem um pouco mais de profundidade. Sim, é mais profundo do que isso. É. Daí o Roy Roy encontra o Sebastian com a Sebastian. Chris. Aí eles falam lá que o Leon morreu já, né? Ah, tem uma cena muito legal, que eles falam que eles são replicantes, daí o Sebastian fala, me mostra alguma coisa. Daí ele fala, a gente não é brinquedo, caramba, pra gente ficar, sabe, fazer alguma coisa. É verdade, Tipo, você vê o desejo deles de ser respeitados também, né? É verdade. Aí a Pris vai lá, coloca a mão na panela, tira um ovo e dá pra ele, assim, tipo, eu fiz alguma coisa. É legal a cena que ela tá se maquiando também, sabe? Porque ela meio que se descobre, sabe? Eu gosto disso aqui, eu gosto de me vestir desse jeito. E você vê, tipo, não só isso, né? Mas o filme todo você vê que eles têm sexualidade, eles têm vaidade, eles têm sentimentos, eles são humanos. São humanos. É muito. Isso que buga a cabeça, né? Cara, esse slogan da Tyrell sobre o Nexus 6 é fantástico. Mais humano do que humano. More human than human. Cara, porque diz muita coisa. Depois dessa cena, né, eles vão pra Tyrell, eles sobem junto com o Sebastian. Acho que só vai o Roy e o Sebastian, né? Eles sobem naquele elevador, naquela pirâmide que fica lá em Los Angeles. Tem um sentido de, tipo, ascendência, né? Tem um lance de ascendência, tipo, a criatura vai se encontrar com o criador. Aí, cara, eles têm o lance do xadrez, né? Que o Sebastian, acho que ele tem... A conexão que ele tem com o Tyrell é no jogo de xadrez. Parece que é isso. Tanto que o Tyrell tá lá na cama magnífica dele, lendo o livrinho de boas. Aí chega ele, acho que tarde da noite lá. Aí eles meio que lançam um desafio entre os dois, assim, de xadrez. E o legal é que é o Roy que vence ele, né? É o Roy que vence ele. Isso é muito... Cara... E aí quando o Sebastian chega de fato lá, ele vê que o Roy tá justo com ele, né? O Tyrell vê. Agora, eu não sei, ele fala uma frase... eu achei que você viria mais cedo. Agora, não sei se ele tá falando isso aí pro Sebastian ou pro Roy. Eu acho que é pro Roy. Porque, tipo, acho que ele sabia... Eu acho que quando... Ele sabia que você Cara, pensa na posição dele, assim. Você vê que os caras fugiram, voltaram pra Terra. Uhum. Eu acho que ele criou os caras. Ele sabe o potencial deles. Eu acho que ele imaginou. E o próprio Tyrell falou assim, olha as coisas que você construiu, olha as coisas que você faz. Então ele sabe do potencial deles. Sim. Eu acho que ele entendia que uma hora ou outra... algum deles ia acabar, principalmente o Roy, ia acabar chegando nele, né? Eles têm aquela discussão, assim, bem biologia, bem explicativa de como é a funcionalidade das células dos replicantes, do porquê que
ele não podia ter longevidade. Pra estender a vida deles, né? E tá lá o Roy, ele senta na cama junto com o Tyrell. E você vê que o Tyrell tem um puta respeito pela criação dele. E ao mesmo parece que é um negócio meio narcisista, porque foi ele que criou. Tem esse lance da admiração, tipo, ele fala, você tem essa... Eu não lembro as palavras, mas você tem essa data de validade, mas olha as coisas que você criou. Uma estrela uma chama que queima mais forte, ele dura menos, né? E olha o tanto que você queimou, olha o tanto que você fez. Ele fala essa frase mesmo. E o Roy, ele faz uma frase antes, meio que uma interpretação dele, né? Eu fiz coisas horríveis e tal. Mas aí o Tyrell fala assim, olha tudo que você fez. Nessa cena é meio que uma cena do filho pródigo, realmente, sabe? Tanto que o Tyrell fala, né? O filho pródigo. Você é um filho pródigo. Tem tem algumas figuras bíblicas, porque também tem esse lance do criador encontrando com a criatura. Tem o lance também do filho pródigo e tem um beijo também, que seria tipo, sei lá, meio Judas. Eu pensei nisso, mas meio que uma traição. Essa cena é muito... Eu não sei como eles filmaram isso, tipo, que daí o Roy, tipo, ele dá depois que o Tyrell fala isso, ele entende que não tem como estender a longevidade dele. Ele dá um beijo no criador dele e afunda os olhos dele com os polegares. É muito legal essa cena, cara. É muito perfeito, cara. E realmente... eu já falei isso pra você, mas é o lance do Édipo, né? Que, pra quem não conhece, a lenda do rei Édipo é uma tragédia grega. É um rei que matou o pai e se casou com a mãe, sem saber. E quando ele descobre isso, a mãe se mata. E ele, meio que por autocastigo, ele fura os próprios olhos. E tem todo o lance freudiano de figura do complexo de Édipo, né? Que a gente quer matar o pai e consumar o nosso desejo com a mãe. Tipo, a mãe é o nosso desejo primário, assim, de consumo, digamos assim. E o pai seria o obstáculo. Então, pelo pai ser o obstáculo, a gente meio que tem um desejo de parricídio, né? Que é matar o pai. Sim. Então é muito rico assim essa cena em termos de simbologia e como a destruição do olho, mesmo que não seja do próprio Tyrell, ser o do criador dele, eu acho que tem a ver com essa figura do Édipo, tá ligado? De matar o próprio criador. Porque querendo ou não é meio que uma tragédia também. Sim. Tipo, ele entende isso como uma tragédia, assim, ele chegar nesse fim, ele ter tanto potencial e ser tão curto assim, né? E enquanto tem essa cena dele furando os olhos, corta pra coruja, né? Verdade. E tem aquele lance do olho. E a gente não falou que tem aquela cena que o Deckard está falando com a Rachel. E o Deckard olha meio que de relance assim, e tem o olho também, aquele lance da... O olho ele tem aquela íris avermelhada. Isso, que nem... Mas o próprio Harrison Ford, ele desmentiu isso aí, que ele falou que ele olhou pro mesmo equipamento que a Rachel tava olhando. Mas tá no filme, cara. Velho, não adianta. Mas agora não tem mais como, né? Não tá no filme, cara. Mas ele falou que ele olhou sem querer pro mesmo aparelho que fazia aquela... E é um momento muito propício, né? Tipo, a Rachel tá em primeiro plano e ele tá em segundo. Ele tá bem desfocado até. Cara, é muito propício. E tem tudo a ver com uma cena, se ele for um replicante mesmo, porque ela tá de primeiro plano e bem iluminada. Tipo, ela tem consciência que ela é uma replicante e ele não. Ele tá ele não tem consciência que ele é um replicante, por isso que ele tá meio desfocado no plano de fundo, né? Caraca, é verdade. E logo quando o Roy ele mata o Tyrell, corta pra cena do Sebastian, né? Ele meio que correndo do Roy. E depois corta pro Deckard no carro de polícia, ouvindo ouvindo o rádio que fala que um jovem de 25 anos tal foi morto lá na Tyrell. Agora que você falou esse lance do rádio, antes, bem no começo, tudo bem que a gente tá indo pra gente fazer o tempo todo, né? Tipo, a gente tá indo e voltando. Mas quando o Deckard pega a fita a primeira vez qual que é o primeiro replicante que aparece? É o Leon. Do Leon, ele fica ouvindo repetidamente, ele pega uma fissuração por aquilo. E de novo, tem uma cena longa até, isso que é uma das coisas legais do Blade Runner, como ele estende as cenas, né? Tipo, ele, às vezes, o que ele precisa pra mostrar da cena tá ali, mas só que ele estende um pouco mais do que ele precisava, só pra criar um pouco mais dessa atmosfera, né? Que nem tem uma cena com as bicicletas que aparece uma galera andando de bicicleta, não tem informação, não tem função de informação nenhuma.
Mas são algumas cenas de cotidiano, assim, da própria cidade que te fazem entender aquele universo melhor. Vai mostrar o universo mesmo. E nessa cena tem o lance que tentam prender ele, né? Tipo, ele tá... Cara, tentam prender ele. Não tem informação nenhuma ali, é só aquilo. Cara, mas eu acho muito bem feito, porque aquele carro de polícia, quando ele desce assim, cara, você não vê que é meio zoado, sabe? É bem feito, sabe? O jeito que ele se movimenta e tal. Design de produção muito bom, cara. Também depois de 30 anos trabalhando no filme, né? Não tem como não perceber isso, velho. E outra coisa também. Aí que Leo escuta, onde o Sebastian morava. Morava em tal apartamento e tal. Que dá os dados dele onde ele morava. E ele vai pra lá. E nisso aí ele liga pro lugar e é a Pris que atende. É verdade. É a Pris que atende, aí depois ela desliga. Aí quando ele chega lá... Daí tem a cena dela colocando o véu, né? Tem a cena dela na sala de brinquedos lá do Sebastian. E ela tá com véu. E cara, essa cena também é muito legal. Ele vai tirando devagarzinho o véu dela. Ela vai lá, vai aquele gritinho dela, bizarro. Aquela pirueta é muito engraçada. Mano, ela anda assim, ó, tipo, é muito engraçado. Ela vai lá, pá, vai dando um monte de mortal. Então, eu fiquei frustrado, cara, na primeira vez que eu vi. Eu achei que ela ia ter mais desenvolvimento como personagem, assim. Pô. Ela morre, assim, com um tiro. Eu achei, nossa, caramba, agora é o duelo, assim. Tipo, não, é um tiro, assim, morreu. Mas ela dá uma chave de perna no Deckard também, pega o nariz dele. Pega pelo nariz, é muito legal aquela cena. Nossa, eu achei que ele ia quebrar o pescoço. É esquisito também que eu achei que ela ia quebrar o pescoço dele. Eu também achei, mas ele foi virando, né? Eu falei, nossa, 360 graus, e o cara não quebrou o pescoço. Aí tal, ele dá um tiro nas costas dela e ela começa a estremelicar, velho, no chão, tipo... Sei lá, parece um inseto, sabe? Que cria um estranhamento, mas não é um estranhamento tipo, nossa, que mal feito. Sabe? Tipo, é bizarro. É bizarro, mas ao mesmo tempo é plausível que aquilo estivesse acontecendo. Assim. E é da personagem mesmo. Se fosse outro replicante que teve... Morresse assim, né? Morresse assim, eu achei muito estranho. Acho que como foi ela, achei até plausível. Aí tem a grande cena, né? Do Roy chegando. Aí tem um duelo dos dois, né? O duelo, clássico. O que você acha desse duelo aí? Eu gostei mais da primeira vez que eu vi. A segunda vez que eu vi, eu gostei também. Mas eu achei menos... eu acho que perdeu um pouco. Eu achei o contrário. Sério? A segunda vez que você viu? A segunda vez que eu vi fez muito mais sentido. Por quê? Primeiro ele mostrou... Porque um personagem assim, tipo o Roy, que você pensa que é um vilão, você acha que ele é totalmente frio. Mas não, ele demonstra o amor dele pela... Tem o lance dele dar um tempo. Tipo, ele encontra com o Deckard e ele meio que dá um tempo, né, pra ele. Ele dá um tempo pra ele fugir. Tem o lance dos... Aquela cena que ele... que o Roy pega a mão dele e quebra os dedos, é antes disso, né? Antes dele ir pro corpo. Antes. Cara, essa cena é muito legal, tipo, ele pega o Deckard e vai quebrando os dedos e você fala, mano, já era, não tem como. Ele dá um tempo, dá a arma na mão, vai lá, vamos se divertir um pouco. E parece que e tem um negócio também, que eu vi gente falando que o Roy, ele fala o nome do Deckard sem ele ser apresentado. É verdade. É muito bizarro isso, eu não sei se eles já se conheciam antes, como replicantes. É que teve uma historinha aí que... eu ouvi essa história também, mas não... É que ela não faz sentido muito bem. Assim. Só caso alguém não saiba, assim, é que tem... no começo do filme fala que 6 replicantes foram embora, né? Mas na primeira... foram embora de Marte, fugiram de Marte e estavam fugitivos. Na primeira versão, é isso, né? Tinha uma sexta versão, na primeira versão falava que só um morreu. E ficava faltando um. Uhum. E essa sexta replicante foi cortada na montagem. Mas só que daí a galera ficou surtando, tipo, caramba, tá faltando um, esse um é o Deckard e tal, não sei o que tem. Mas nesse final cut, tipo, eles meio que, eu acho que resolveram isso, né? Tipo, eram 6, 2 morreram. E o resto é o que tá no filme. Sim. Tanto que quando ele mata o Leon, o policial chega lá depois, faltam 4 agora. Aí o Deckard fala, não, faltam 3. Aí ele, não, 4. Tem a Rachel. Tem a Rachel que fugiu da Tyrell. Entendeu? Sim. Acho que, sei lá, foi um jeito deles tentar consertar.
Mas então, daí tem esse lance dele quebrar os dedos do Deckard, você já fica com cagaço, né? já. Mas ele dá a arma na mão Sim. e vai lá. Mas eu acho que era um pouco também dele querer passar uma luta melhor. É um tempo que ele deu pra ele mesmo. Pra ele mesmo, tipo, eu vou me despedir dela aqui. Porque ele sabia que ele tava morrendo também. E, cara, é legal essa cena, porque, enfim, quando o Deckard tá fugindo dele e o Roy tá vindo atrás, pra mim é uma imagem exata da caça virando caçador, sabe? Nossa, pode crer. Tipo, agora o Deckard que tá correndo e o Roy é o caçador. Tanto que você não entende porque ele fica fazendo ele fica fazendo pode crer. Eu uivo fiquei de tipo, mano, lobo, por que cara. ele tá uivando? Tipo, um lobo, ele é um predador naquela hora, sabe? Nossa, verdade, velho. Tanto que ele tira a roupa, ele meio que quer se conectar com sei lá, o ambiente. Ele fica meio onde peladão, tá, né? Ele Ele fica com uma meinha e cueca. É muito engraçado. Ele fica com coturno e de cuequinha. É engraçado. E, cara, tem essa cena também, tipo, quando ele quebra os 2 dedos do Deckard. E o Deckard, ele para um momento pra fazer um torniquete. Sim. Tentar arrumar, fazer um curativo na própria mão. E tipo, no corte, tem o Roy, a mão dele tá atrofiando de novo, igual no começo do filme. Ele pega o prego e enfia de novo na mão dele pra ele meio que sentir a dor. E, sabe, meio que, sei lá, sentir que tá... Eu acho que pra motivar o corpo dele, estimular o corpo dele, o corpo dele. Sei lá. Mas aí você vê, tipo, a cena das 2 mãos, sabe? Um lutando pra sobreviver e o outro lutando pra ter um pouco mais de vida. É um negócio bem legal. Aí depois tem a cena que o Deckard, ele tá numa parte lá do prédio. Você só ouve depois o gritinho do Roy. Ele dá com a cabeça no prédio, com cara. A cabeça no prédio, cara, é muito estranho, velho. O Deckard fica com cagaço, assim. E ele começa a sair do prédio pela janela, né? Aí começa a perseguição fora do prédio. Que aí já tá nos momentos finais do filme. Eu acho que a cena toda é legal. É bem Sim. construída. Tipo, tem um valor de entretenimento. Sim, também. é muito estranho no primeiro momento. Quem for assistir é estranho. Mas depois que você entende o simbolismo, assim, acho que fica bem legal, cara. Dá uma enriquecida, né? Sim. Daí, enfim, eles vão se perseguindo e É bem isso que você falou mesmo. O Roy é o que tá caçando agora e o Deckard tá fugindo. Daí ele sobe lá pra cima do prédio e tem uma hora que ele dá um pulo, né? O Deckard, ele acaba ficando dependurado no prédio. E o Roy vê isso. Qual que é o nome daquilo? Aquele negócio de madeira? De ferro? Cara, Estaca uma de ferro, viga. sei lá, uma viga, isso. Uma viga de ferro, não sei. Do prédio que tava construindo outro prédio. E essa cena é uma porque por isso que eu acho ele um dos vilões mais legais no cinema, porque o conceito dele é legal, ele é um dos personagens que você mais gosta no filme e o visual dele é muito marcante, tipo, tudo é muito marcante nele. É verdade. Desde o discurso, o visual, encaixa tudo muito bem, assim. Tanto que eu ouvi uns rumores, assim, que ele foi o único que não fez casting, né? Tipo, ele não fez audição, né? Ele foi o único que foi certeiro. Não, é esse cara. E, cara, não podia ser outro, assim. E, então, quando ele tá pendurado, tem um ângulo de baixo, né? De baixo pra cima. E você vê... superior, ele tá muito imponente e tem ele tá sangrando, ele tá todo molhado da chuva e tem alguns raios atrás, eu acho. Detalhe pra pomba na mão dele. Que, cara, pra mim é a cena mais zoada. É aquela pomba. Não, pra mim o beijo é mais brega. Não, pra mim o mais brega é aquela pomba. A pomba não me desceu. As 2 vezes que eu vi o filme, não me desceu. Ainda não desceu? Cara, é bonito a pomba. Não é. Sabe o que me parece aquela pomba? Tipo assim, o cara da produção deu uma dica assim, pega a pomba que vai ficar legal. Pega a pomba. Vai ficar legal. O assistente. Sabe? Não, eu não gostei daquela pomba. Mas enfim, não estragou nem um pouco a cena. Mas a figura do Roy nessa hora que tanto que é como se ele dissesse, agora você sabe como a gente vive, né? Eu acho que o Leon fala isso um pouco antes de morrer também. Sim, fala. Fala mesmo. É isso que o escravo sente. É isso que um escravo sente, é verdade. Ele fala isso. E, cara, ele é muito filho da mãe, né? Ele espera ele soltar pra segurar ele. Tipo. Mas, cara, eu entendi uma coisa quando eu tava percebendo, ainda mais na atuação do Roy, assim, do ator, enfim. Que ele olha com uma certa estranheza
pro Deckard, assim, e quando ele cai, ele logo pega a mão dele. Essa cena é muito bem feita. Cara, É sabe o muito que me forte. passou, velho? Tipo assim, o Roy, ele nunca teve controle sobre a vida dele. Ele só sabia que ele ia morrer e ia morrer muito cedo. Pela primeira vez, ele teve o controle De fazer uma escolha. de fazer uma escolha, de salvar alguém, sabe? Verdade. Tem gente que fala também que o fato dele ter salvado o Deckard É, meio que uma prova de que ele é um replicante também. Porque ele meio que tem uma ética interna de não matar replicantes. Pode ser. talvez. Mas é tudo cogitação, né? Não tem como saber. É, ele tinha a vida dele nas mãos dele. Uma coisa que ele nunca teve é a vida dele nas próprias Mas de mãos. novo, mostra a humanidade, né? Independente do motivo dele, ele mostrou misericórdia. Mais humano do que humano. Mais humano que humano. Cara, um humano talvez não faria aquilo. E ele fez, sabe? É um negócio muito de se pensar. E, enfim, tem o diálogo, a cena marcante, maravilhosa, cheirosa, Cheirosa é ótimo. cremosa. Não, perdão. Que é a cena, diálogo um final. dos melhores diálogos do cinema, eu diria. Um dos mais citáveis também, né? All those moments. Você tem anotado aí? Não, mas Você eu vai ler pra lembro, gente? cara. Na verdade, ele conta uma história de provavelmente quando eles estavam lá em Marte ainda, né? Na colônia, quando eles eram escravos. Ele conta que os olhos deles viram, enfim, os lasers, ele fala que viu nos sobre isso portões. também, te cortando, mas tem a ver. Quando ele vai ver o cara do olho lá, que fazem o design Ele de cita olho, uma ele fala alguma coisa assim, se você tivesse visto as coisas que eu vi com seu olho. Tipo, Sim, olha, mano, que. é forte. Ele também faz uma citação lá de não sei se é um poema. não sei Ele se cita um vai- poema, eu acho que é o William Blake, mas não sei dizer. É um poema. Hum. Famosão. Não sei, tipo, ele tem bom gosto pra arte também, Sim. velho. Tipo, ele é o cara mais legal do filme. É verdade, cara. Não tem o Não melhor tem mesmo. como. Mas então, daí ele fala das coisas que ele viu. Sim. E que tudo isso ia embora, né? Ele fala, todos esses momentos, Will be lost in time. Vão ser perdidos no in tempo. rain. como as lágrimas na chuva. E, cara, o detalhe pra essa frase não tava no roteiro. Esse finalzinho, né? Esse O finalzinho não tava no roteiro. Foi a atuação do cara, velho. Nossa, é muito fantástico. Sabe, o improviso fez uma das frases mais marcantes. E você vê a cara do Deckard, tipo, hã? Tipo, um ponto de interrogação Nossa, na a cara cara dele. dele tá, tipo, estupefato, olhando pra aquilo. E daí tem a pomba, que você não gosta, mas eu acho bonitinho. Eu Ele- acho brega, mas eu acho que encaixa, cara. Ele fala tempo de morrer e tal, e sei lá, simbolizava o espírito dele, talvez. Não sei. Não gostei. Daí aparece aquele policial lá. Sim, que é uma das cenas que eu falei no começo que diz pra Deixa mim muito explícito que ele é um replicante. que ele é um replicante, que ele fala, você fez um trabalho de homem, Deckard. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, no discurso do Roy, ele fala assim, ele começa com assim, you people, tipo, vocês pessoas, pro Deckard. Então não sei se ele... E ao mesmo tempo tem um respeito... Eu não consigo ver o Roy olhando pro Deckard como um igual. A não ser que ele seja um replicante, o Deckard seja um replicante e o Roy não saiba. Ele considere um humano. Mas tipo... Pode ser, pode talvez. ser. Mas enfim, daí tem daí o policial fala isso, né? Tipo, ele chega meio que na cena. Eu não entendi geograficamente, parece que eles estão em cima de um prédio, mas tem um carro perto. Não entendi. Não, aqui é o carro voador, né? Ah, é verdade. Carro é voador, vamos esperar. Putz, verdade, obrigado por esclarecer isso pra mim. Mas enfim, daí ele fala isso, né? De que você fez um trabalho de homem e ele diz no final, né? A pena é que ela não vai viver, provavelmente se referindo a Rachel. Sim. Mas, de novo, who does, né? Quem vive? E daí o Deckard fica com aquela cara de merda. E dá pra ver que tem um take longo, né? Tipo, fica um bom tempo ele com essa cara assim de nada, ele tentando entender. Daí ele volta pro apartamento dele com medo de que a Rachel tinha sido morta. Mas a Rachel tá viva ainda. Sim, ele coloca o rosto no rosto dela e vê se ela tá respirando, enfim. Ele tava com medo de alguém ter chegado lá e matado ela. Daí ele pega ela e vai vazar. Mas daí no chão tem o quê? O terceiro Origami. origami, que é o quê? O unicórnio. Um unicórnio, Que é o quê? My Little Pony.
Que é o que ele sonhou, a gente não falou isso, mas no meio do filme ele tem uma alucinação, assim. Porque não foi um sonho. Não foi um sonho, ele tava no piano. Ele tava acordado, né? Ele tava no acordado. Tem essa alucinação, assim, de um unicórnio. E como a gente falou, os origamis provavelmente são coisas que o Deckard estava pensando. Então, isso meio que dá a entender que o Deckard tem memórias implantadas. E daí ele pega esse origami, então ao mesmo tempo simboliza duas coisas. Que o cara passou lá e não matou a Rachel, deixou ela lá. E de que ele é um replicante também. Daí o filme termina com isso, ele pega o papel, o origami, eu acho que aí ele tira a cara de merda dele e ele finalmente entende alguma coisa. É, ele faz uma cara, tipo assim, ele concorda e eles entram de novo no e fecha, né? Fecha, e acaba o filme. E entra aquela música. É, muito da hora, cara. Cara, eu acho que esse por isso que, então, no final original, quer dizer, originalmente como ele foi editado pra cinema, ele pega a Rachel e vai dirigindo em direção a uma colina verdejante. Tem o final feliz deles, que é ridículo. Mas ao mesmo tempo é um final otimista, eu acho, esse corte final, assim, porque sim. O Deckard, ele entende a posição dele e, tipo, por mais que seja uma situação merda, ele entende, ele assume aquilo e ele meio que entra em paz com aquilo. Uhum. Mas, cara, o corte, a versão de cinema é ridículo o que eles fizeram com o filme. Imagina que o pessoal sentiu na hora. Por isso que a última coisa que eu queria falar sobre o filme é como, tipo, porque é meio difícil falar que um filme é uma obra-prima se ele demorou 30 anos pra... Você entendeu? Tipo, se você tem que ficar refazendo ele por 30 anos, será que ele é tão obra-prima assim? Eu acho ele um filme incrível, eu acho que das ficções científicas talvez seja um dos melhores, perto de 2001. Você assistiu 2001? Não, ainda não. Estou lendo o livro. Anotaremos. Pra podcasts futuros. Mas enfim, talvez ele só fique para trás de 2001 e Metrópolis, de melhores ficções científicas. Mas eu não sei, cara. Ao mesmo tempo que eu acho ele um filme muito bom, eu acho que o fato dele ter tido tanto problema durante a produção queria dizer alguma coisa também. Talvez o filme nunca deveria ter passado por todas essas edições aí, essas reviravoltas. Se deixasse o cara fazer o que ele queria. Mas será que se ele fizesse o primeiro corte que ele queria, ele ia ser tudo isso? Ah, não sei, nunca saberemos. Isso não tira nenhum mérito do filme, mas eu não sei até onde dá pra colocar ele em um... Tipo, ou até mesmo o Ridley... Fala o nome. Ridley Scott. Isso, obrigado. Eu não sei até onde dá pra colocar ele em um pedestalzinho assim, falar, nossa, olha como a obra que o cara criou e tal. Porque, sei lá, se todo mundo tivesse a oportunidade de ficar 30 anos trabalhando no mesmo filme, será que não ia virar uma obra final também? Mas pra mim, assim, o que faz dele um grande filme, e pra mim, pelo menos, uma obra-prima, ele é um dos filmes que eu falaria, esses são um dos melhores filmes que eu já assisti. Não, sem dúvida. E o fato dele ser uma obra-prima, velho, é que ele não perde o valor dele com o tempo, ele ganha. É verdade. E eu acho que essa é uma característica de um filme muito bom. Eu acho ele um filme incrível também, eu acho que a riqueza simbólica dele é muito grande. Eu acho que independente se dá pra gente falar assim, um dos melhores filmes que existe e tal, mas sem dúvida é um dos mais relevantes. Sim. Porque o tanto de gente que... E a influência que ele teve que ele teve, ele talvez não seja um dos melhores, mas sem dúvida é um dos mais influentes, assim. Mas independente do processo que ele durou, o filme final, vamos considerar esse Final Cut como um resultado final, mesmo que tenha demorado esse tanto de tempo, é um negócio incrível mesmo. É um negócio que você não encontra sempre, né? Eu gosto muito do filme, eu não sei se eu colocaria num desses melhores que eu já vi, mas um dos melhores da década de 80 é fácil. O que você tá esperando do filme novo? Por saber que o Denis Villeneuve... Nossa, sua pronunciação tá... É um grande fã de Blade Runner, tanto que
foi Blade Runner que incentivou ele a ser um diretor. Ele viu, o Blade Runner influenciou muita gente. Então, cara... A gente já acabou nem falando, talvez a gente fale no próximo cast sobre o novo filme. Uhum. Mas o curta que fizeram aquela animação japonesa lá. Sim. Que foi o... 2022, eu acho. Cara. Enfim, que é o diretor do Cowboy Bebop que fez. Você assiste Cowboy Bebop, tem muito Blade Runner e Cowboy Bebop é um dos animes mais influentes que já fizeram. Então tem muita influência, sabe? Não tem como. Sim. Mas enfim, do filme novo, sabendo que o cara é fã e tal. Sabendo que o cara é fã, eu boto fé. Porque o meu medo era que muito do argumento do pessoal que é muito fã do filme fala. Que Blade Runner é um filme fechado e ele se sustenta por si só e tá muito bom do jeito que tá. Não precisava de uma sequência. Mas sabendo que é do Denis Villeneuve, talvez fique realmente bom, vamos ver. Estão falando bem. Estamos falando muito bem. Eu acho que a minha preocupação depois que saíram as críticas é não ficar com a expectativa tão alta, sabe? Uhum. E porque, cara, os revistas estão falando muito bem, então tá absurdo assim. E é muito complicado você falar, obra-prima, logo que saiu, né? Na verdade, parece que tudo que tá saindo agora, o pessoal quer que seja uma obra-prima. Ou uma merda. Ou uma merda, sabe? Ou é uma obra-prima ou uma merda. Não tem um meio termo disso aí, eu também não acho tão certo. Mas enfim. Então, é isso. Eu acho que mas no geral, acho que vai ser um filme bom. Eu acho que ruim não vai ser, não. Agora é só esperar como que ele vai envelhecer e tal, se ele vai ser tão relevante quanto o Blade Runner, o original. Eu acho que nem o Mad Max, cara. Sim, Mad Max foi um filme que, o mais recente agora, o Fury Road. Tem que esperar, tipo, até hoje a gente fala dele, e continua muito relevante e provavelmente vai continuar. Agora... se tornou um clássico. Tem que esperar, um clássico moderno. Mas tem que deixar o tempo falar. Alguma consideração final? Assistam Blade Runner. Assistam Blade Runner. Mas se a pessoa ouviu, provavelmente ela já assistiu já. Não, quem sabe ela tá com vontade de assistir, quer saber mais do filme? Ué. Se você não assistiu, assista então. Esse foi um programa Mickey. Obrigado por ter ouvido e até o próximo.